Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos falar sobre a representação de sinais em tempo discreto a partir da série de Fourier. Então, como a gente pode considerar algumas premissas sobre a representação em série de Fourier desses sinais em tempo discreto? É bem parecido com o que a gente discutiu no caso do tempo contínuo. Então, as ideias básicas é buscar decompor a entrada x de t como uma combinação linear de um conjunto de sinais básicos estes chamados de phi de k, de tal maneira que a gente possa observar na saída o sinal y de t como também sendo uma combinação linear decorrente desses sinais psi de k. Em outras palavras, seria equivalente a dizer que eu vou escrever o x como uma combinação linear com certos pesos, A1, A2, AN, e cada peso desse multiplicado pelo sinal básico, φ de 1, φ de 2. E o y ele vai ser observado à saída do sistema, considerando esse sistema que ele é um sistema linear invariante no tempo, sistema LIT. O y ele vai ser observado também com seus coeficientes, seus pesos, multiplicado pelo sinal básico na saída. E na unidade 2, ele foi considerado basicamente como impulsos deslocados, e aqui a gente vai considerar como sendo exponenciais complexas, assim como foi feita a discussão também, se a gente considerar as exponenciais complexas como sendo esses sinais básicos φ de k. A motivação para escolher esses sinais, buscar outros tipos de sinais, é abranger uma maior classe de sinais, deixar um raio de abrangência maior, e a resposta no sistema desses sinais, quando a gente considera esses sinais, a resposta do sistema seja fácil de calcular. Então, essas são as grandes motivações também que ocorrem no caso do tempo discreto. Muito bem, então passando aqui os sistemas LIT, sistemas LIT, ou abreviação chamada aqui de SLIT, basicamente são sistemas que a gente está abordando nesse curso, que eles têm a propriedade da superposição, ou seja, a linearidade. Eles obedecem ao princípio da superposição, podem ser escritos como uma combinação linear, e eles também são invariantes no tempo. Então, se eu fizer um deslocamento temporal, eu não altero as características do sinal. Então, vamos observar aqui o que é que acontece no caso, sempre buscando fazer um paralelo, o que é que acontece no caso do tempo contínuo e discreto. No caso do tempo contínuo, considere aqui que a gente tem um conjunto base, um set aqui de sinais básicos, que agora não vão ser mais impulsos deslocados, eles vão ser exponenciais complexos, como foi visto no caso do tempo contínuo. E o que foi observado é que na saída, quando a gente coloca na entrada, conecta na entrada do sistema LT um conjunto base sendo exponenciais complexas, ou seja, se eu conectar isso aqui, o que eu vou observar na minha saída vai ser o mesmo sinal na entrada multiplicado por um fator. A gente pode dizer que isso aqui é um fator multiplicador que vai alterar basicamente a amplitude desse sinal. Então, isso aqui seria o conjunto que a gente observa na saída. Se eu pudesse conectar aqui, na saída a gente vai observar isso aqui, certo? O mesmo sinal base da entrada, x, com uma combinação desse φ de k, multiplicado pela integral aqui, aplicando já a definição do sistema da convolução, integral de convolução. E aí, pessoal, esse termo da integral, eu vou destacar aqui em vermelho, ele, em síntese, ele vai ser o que a gente chama da resposta em frequência do sistema, naquela frequência ωk específica. Então, isso aqui, o que você pode observar é a característica que esse sinal base, φ de k, ele tem a propriedade de autofunção. Então, ele tem uma característica aqui que, se você coloca um sinal exponencial complexo na entrada, você observa esse mesmo sinal na saída multiplicado por uma constante, um fator multiplicador que vai alterar só a amplitude desse sinal. Então, por essa característica, essa natureza dele, exponenciais complexas, ela é vista como uma autofunção.
onde a resposta em frequência seria o alto valor, tá? Até aí tudo bem, né? Nada novo. E no caso do tempo discreto, o que a gente pode observar é que a gente vai escolher também um conjunto base, sendo exponenciais complexas, um tempo discreto. E da mesma forma como foi visto no caso contínuo, a integral, só que agora vai ser uma somatória, né? Uma somatória de convolução, se a gente substituir na definição, a gente vai observar isso também. Então esse sinal base na entrada, ele vai se repetir aqui identicamente na saída. E esse outro termo vai ser o termo que a gente chamaria da resposta em frequência no tempo discreto, certo? Então está destacado aqui, perceba que essa aqui seria a resposta em frequência. Da relação desse sinal de entrada e saída no sistema LT, beleza? Bom, com essas considerações e revisão de alguns conceitos, né, uma motivação da representação de sinais em tempo discreto a partir da série de Fourier, a gente vai agora destacar que existem algumas particularidades e é interessante chamar a atenção nisso, né? Que muita coisa a gente pode fazer o paralelo do que a gente conheceu já no caso de tempo contínuo e trazer para o caso de tempo discreto. Mas aí existirá uma pequena diferença quando a gente considerar esses sinais representados em série de Fourier no tempo discreto. Então vamos iniciar aqui considerando que x de n ele é um sinal periódico em n, na variável independente em n, né? Então essa aqui é a nossa variável independente. E essa periodicidade dele tem valor n, né? E você pode testar isso pela definição, ou seja, garantindo que x de n é igual a x de n mais um n maiúsculo, onde esse n maiúsculo é o período mínimo que esse sinal se repete. E como ele vai ter um período fundamental, um período mínimo, ele também vai ter uma frequência. Essa frequência ela é definida por 2π sobre n, uma frequência ômega zero. E se a gente substituir aqui já essa frequência, no caso do conjunto base, né, dessas exponenciais complexas, eu posso até dizer que isso aqui são as harmônicas, que esses sinais estão harmonicamente relacionados, né? Então são as harmônicas que vão construir o nosso sinal arbitrário x de n, desculpa, aqui no caso discreto. E a gente vai perceber que eu posso pegar esse k e mudar para um k mais n. E vai ser interessante observar isso aqui porque é uma diferença que não ocorre isso no caso contínuo. Então se você pegar isso aqui, pessoal, e fazer essa comparação, perceba que a gente está tentando buscar uma certa verificação da periodicidade desse sinal, não com relação mais a n, aqui, né? Não com relação a n, mas sim com relação a k. E se a gente expandir esse sinal, ou seja, eu vou tirar aqui essa somatória dentro, né, de duas exponenciais, nós vamos ter k ômega zero n, que é o termo que está aqui. Deixa eu pegar esse termo aqui, né, multiplicar k ômega zero n, e a outra parcela vai ser exponencial de n maiúsculo ômega zero n. Então, é como está observado aqui, n maiúsculo ômega zero n. E isso aqui nada mais é do que 2πn, né? Já que vocês devem lembrar que o ômega zero ele é igual a 2π sobre n maiúsculo. Tá? Então esse n cortaria com esse, né? Então seria 2πn. Perfeito. Então quando você vê isso aqui, fica claro, evidente que essa exponencial j2πn, como o n, a variável independente, ela é um inteiro, não vai ter muito impacto no sinal, né? O sinal ele vai ser basicamente uma repetição, então isso aqui ele vai ser resumido para 1. E você perceba que você tem agora o mesmo sinal elevado a jk ômega zero n. Então não importa se eu considerar mais do que n, né, amostras ou variáveis atreladas a k aqui, o n maiúsculo, que eu vou sempre repetir o padrão dos sinais. Então os sinais eles não vão ser mais distintos, vão ser repetições. Então a gente pode considerar a partir dessas análises que o sinal também, no caso discreto, ele é periódico em k. Então, duas coisas que isso aqui não existe em tempo contínuo, mas existe no tempo discreto, certo?
E aí, guardando essa informação, vocês vão vendo aqui para representação na equação, a gente está tentando chegar na equação de síntese do sinal x de n, como sendo uma somatória de AK, os coeficientes da série de Fourier, exponencial de jk ômega 0n, num espaço de K. Né? Esse K é de menos infinito a mais infinito. E o que vai ser observado, pessoal, devido a essa periodicidade, tanto em n como em K, é que esse conjunto base de exponenciais complexas, né, os φ de K, eles vão se repetir, vão ser iguais. Portanto, para qualquer K, e variável aqui indexadora R, né, pertencente aos naturais, os inteiros, vocês vão ver que tanto o conjunto base de φ de K e, consequentemente, os coeficientes AKs vão ser iguais se você, por exemplo, considerar um AK e comparar com AK mais N maiúsculo, onde N maiúsculo é o período fundamental. O coeficiente ele vai se repetir. Então, isso é uma característica interessante que não ocorre no caso do tempo contínuo, certo? Para qualquer valor de K inteiro. Né? Portanto, daqui a gente pode tirar duas observações muito importantes, que é basicamente essas daqui que estão destacadas aqui nessas anotações, em que o conjunto base exponencial complexa, para K igual a 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, né, até n-1, ele vai possuir apenas n sinais distintos. Isto permite dizer que você pode reescrever a equação x de n como sendo um intervalo definido aqui, pessoal, em n maiúsculo. E não precisa mais fazer de menos infinito a infinito. Perceba que no caso contínuo, para você chegar numa aproximação muito próxima, muito exata do sinal original, a gente viu que poderia considerar esse n varrendo um espaço de menos infinito até mais infinito. Aqui no caso, você só precisa achar n coeficientes da representação em série de Fourier, no caso discreto, que você já vai ter uma resolução, uma aproximação muito exata, né, do sinal, devido a essa característica que não acontece no caso contínuo. Portanto, em tempo discreto, n coeficientes AKs distintos, eles vão existir para representar x de n. Então não vai ser mais um número infinito, né? Se a gente for levar rigorosamente na definição do caso contínuo, era a representação de menos infinito a infinito. Aqui no caso vão ser n valores, né? N coeficientes para representar o sinal x de n em série de Fourier, varrendo esse espaço de K de menos infinito a infinito. Então perceba que o esforço é menor, muito menor do que no caso contínuo. E aí fica a reflexão, em tempo contínuo, quantos AKs são suficientes para representar isso. Né? Eu já soltei algumas informações, vai depender da resolução do erro, onde você vai aproximar o x original com o x que você está aproximando por série de Fourier. Mas pelas práticas que a gente realizou no simulador e esses comentários que a gente está fazendo aqui, vocês já podem ter uma intuição que é muito maior, né? Os números de AKs que a gente precisa considerar para chegar numa aproximação exata do sinal original em tempo contínuo, se comparado com o caso discreto. O caso discreto a gente pode truncar em n, devido à particularidade do sinal. Na exponencial complexa em tempo discreto, ela vai ter as características que você varia a frequência, então você vai variar a frequência até 2π, porque depois de 2π o padrão vai se repetir. Inclusive teve uma atividade prática que foi enfatizada isso. E isso não acontece no caso contínuo. No caso contínuo, quando você varia a frequência, cada variação de frequência você vai impor sinais distintos. No caso do tempo discreto, a variação de frequência vai impor sinais de tempo distintos até o intervalo, uma faixa de 2π. Acima de 2π, quando você varia a frequência, você vai repetir um padrão que já foi definido no intervalo de 0 a 2π, desses sinais. Certo? Então, para resumir aqui e finalizar, pessoal, a gente tem aqui então o par das equações, né? Que a gente chama o par da série de Fourier em tempo discreto. Ela vai ser basicamente a equação de síntese, que está destacada aqui, e a equação de análise, que está representada aqui abaixo, certo? Então, representar sinais em tempo discreto, sinais sendo periódicos, os princípios são os mesmos, tem algumas diferenças que a gente acabou de falar,
e se resume basicamente em determinar esses coeficientes Akas. Então, esses coeficientes Akas aqui agora no caso discreto vão poder ser resumidos em séries, né, séries finitas, e por essa característica a gente não tem muita preocupação com a convergência da série de Fourier no caso do tempo discreto. Porque diferentemente do caso em tempo contínuo, o x de n ele vai ser uma sequência finita. Basicamente essa somatória vão ser séries ou sequências finitas, e a aproximação dependerá do truncamento da sequência para um determinado número de termos, né? Chama de aqui de termos, um valor p de termos. Por exemplo, você tem aqui então o caso da aproximação do valor exato da representação de x de n e o valor aproximado da representação de x de n aqui com chapéu, para p termos. Se você pega um número grande de p, né, ou p próximo de n, que é o período fundamental desse sinal, aí você chega basicamente na representação em que esse sinal que você está aproximando ele é basicamente igual ao sinal original, de fato. Ok, pessoal? Então era isso. Agradecer. Acompanhe aí as próximas leituras complementares e exercícios que a gente vai resolver em um momento síncrono e eventualmente postar nos momentos assíncronos também. Obrigado e até a próxima.